Você já se perguntou se o nosso país possui alguma relação com a Bíblia? Se ele tem ou já teve alguma conexão com os tempos bíblicos? Você vai se surpreender, pois não só tem uma conexão, como também foi de suma importância para toda a história. Para entendermos os laços que ligam o Brasil com os tempos bíblicos, devemos observar a nossa própria bandeira. Quando olhamos para ela, não estamos olhando apenas para uma bandeira comum. Estamos explorando um legado extraordinário deixado pelos descendentes dos cananeus, os fenícios, que eram o povo antigo da terra de Canaã, mencionado na Bíblia. Os fenícios eram uma antiga civilização que prosperou por volta de 1500 a.C. Ela era conhecida por suas habilidades marítimas e comerciais. Originários da região que hoje compreende o Líbano, eles estabeleceram cidades e estados notáveis e, assim, construíram uma extensa rede comercial ao longo do Mediterrâneo. Eles tiveram um período de grande expansão, partindo da terra de Canaã e dominando todo o sudoeste do Mediterrâneo, alcançando o norte da África, formando uma nova cidade chamada Cartago. Eles eram verdadeiros e importantes pioneiros, usando suas habilidades para explorar territórios desconhecidos e estabelecer colônias. Mas tudo realmente começa em Cartago, em uma colônia fenícia na região que hoje é a Tunísia. Neste lugar, podemos encontrar algumas de suas artes antigas, conhecidas como mosaicos. Ao examinarmos esses mosaicos, encontramos representações peculiares que parecem homenagear terras conquistadas pelos fenícios ao longo do tempo, como se fossem algumas bandeiras com espécies de símbolos e figuras. Esses mosaicos datam de uma época em que os romanos já estavam em Cartago, dominando os fenícios. Mas o que chama a nossa atenção nestes símbolos deixados pelos fenícios é um mosaico notavelmente afastado dos outros. Este mosaico específico é fielmente associado à bandeira atual do Brasil, pois ele reproduz exatamente em formato e cores a bandeira do nosso país. E ele é maior que todos os outros e ainda afastado dos demais. Essa peculiaridade levanta questionamentos sobre a possibilidade de os fenícios terem alcançado terras distantes, talvez até mesmo o Brasil. A questão que se impõe é: a bandeira do Brasil que conhecemos hoje foi concebida em 1890 por Debré, um especialista em bandeiras francês, a pedido de Dom Pedro I e José Bonifácio. Contudo, ao lançarmos nosso olhar sobre esses notáveis mosaicos fenícios, uma indagação fascinante emerge. Será mera coincidência ou uma indicação de influência fenícia na história brasileira antes dos europeus? E não só temos a bandeira fenícia nesta história, mas conexões de terras brasileiras, até mesmo com os reis Davi e Salomão. Na narrativa bíblica, os fenícios desempenham um papel notável nas alianças com Davi e Salomão. Essas alianças resultam na contribuição para a construção do Palácio de Davi e, mais tarde, para o grandioso Templo de Salomão em Jerusalém. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a ligação do Brasil? Saiba que tem tudo: o ouro de Ofir. Ao negociar com os fenícios, Salomão expressou a necessidade de madeira de cedro e ouro especial para a construção do templo. Assim, Hiram, o rei dos fenícios, enviou cedros para Israel e contribuiu com uma espécie de ouro raro, chamado de Ofir, que era um material superestimado e que os arqueólogos sugerem ter estado presente no primeiro templo de Jerusalém. Mas aí que vem a conexão com o Brasil. Ofir poderia ter sido uma referência a terras brasileiras ricas em ouro. Ludovico Schweinhauer, renomado pesquisador, contribuiu para essa teoria ao afirmar que os cananeus, antigos fenícios, teriam explorado e encontrado grandes tesouros nesse vasto território sul-americano. E uma das evidências que contribui muito para esta teoria é a Pedra de Gávea. A Pedra da Gávea é frequentemente citada como possível evidência dessa conexão. Alguns estudiosos afirmam que as inscrições na pedra podem ser escrita fenícia, incluindo o nome de Hiram nesta pedra, que era o rei fenício mencionado na Bíblia em conexão com Salomão. Essa teoria diz que os fenícios teriam deixado sua marca no Brasil, trazendo consigo o ouro de Ofir e outros materiais explorados na época, e que eventualmente desempenharia um papel crucial na construção do Templo de Salomão. A própria Bíblia relata: sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificou as duas casas,
a casa de Deus e seu próprio palácio. Híram, rei de Tiro, contribuiu com madeira de cedro e pinho além do ouro. Essa passagem confirma o papel do rei dos fenícios no contexto do templo. E se as escritas forem comprovadas, há uma enorme chance disso ter realmente acontecido. Ao unir os elementos deste mistério, nós podemos refletir e chegar a uma possível conclusão. Os fenícios, conhecidos por suas explorações e comércio global, viajavam extensamente, deixando suas marcas por onde passavam. Suas práticas incluíam a criação de mosaicos, algo semelhante a bandeiras para demarcar os territórios que exploravam. O Brasil, abundantemente rico em diversidade, se tornou um alvo atrativo para os fenícios em uma de suas viagens. Dessa forma, é possível especular que eles tenham encontrado depósitos de ouro nas terras brasileiras, imprimindo sua presença na Pedra da Gávea como um testemunho de sua passagem. Posteriormente, ao voltar a Cartago, criaram um mosaico em estilo de bandeira, representando o local onde tiveram e conseguiram muita abundância, o que também explica o destaque que eles deram para este mosaico em específico. Assim, os fenícios eternizaram sua conexão com o Brasil de forma bem generosa e deixaram uma marca em toda a história dessa nação diversificada. Depois de recapitular todos os pontos principais, nós acreditamos sim nessa teoria dos fenícios em terras brasileiras. Pode não ter sido dessa exata forma e nessa cronologia, mas o Brasil sempre foi uma terra muito rica em diversidade para que eles não a encontrassem no decorrer dos anos, já que eles viajavam muito. Portanto, o que você acha? O Brasil realmente possui uma conexão bíblica ou é tudo mera coincidência? Deixe nos comentários sua opinião. Há também muitos questionamentos sobre a forte conexão dos brasileiros com a terra de Israel. Será que há uma relação com essa suposta história fenícia no Brasil? Será que este ouro raro ligou de alguma forma os dois países? Não sabemos, as respostas permanecem evasivas. Independentemente da verdade absoluta, esse mistério nos oferece uma perspectiva fascinante sobre a possível influência bíblica no Brasil. Lembrando que os temas abordados são teorias e alguns relatos de arqueólogos e pesquisadores profissionais, mas que nos dão uma perspectiva incrível de uma história que se entrelaça com ensinamentos bíblicos, destacando a importância dos fenícios e de nosso país. Eu espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo. Abraços.